Está no ar, a voz da limpeza urbana. A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Trabalhador da limpeza urbana, este é o seu espaço. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar num tema, assim, fundamental, mas que muitas vezes fica invisível, né? É a falta, que parece bem séria, de políticas de saúde, de bem-estar para os trabalhadores da limpeza urbana. O material que a gente analisou, nossa, pinta um quadro preocupante. Fala de saúde, claro, mas também de dignidade, de direitos que parecem esquecidos. A ideia aqui é justamente essa, fuçar nessas lacunas, nesses desafios que as fontes mostram. Porque tem um contraste aí, né? Um pessoal que faz um trabalho vital para a saúde de todo mundo, para a cidade funcionar e, ao mesmo tempo, como as fontes indicam, uma falta de suporte básico para cuidar da própria saúde deles. É chocante. Vamos começar pela base de tudo, né? Prevenção. As fontes perguntam na lata, por que essa falta de programa de prevenção é tão grave nesse setor? A resposta pode parecer óbvia, mas as consequências são pesadas. Trabalhadores expostos a riscos, assim, que daria para evitar, sabe? E aí surgem doenças que, poxa, podiam ser prevenidas. Tem uma frase na fonte que resume bem, né? Diz algo como: a empresa não orienta, não investe e o trabalhador paga o preço com a saúde. Forte isso. É fortíssimo. E o interessante aqui, sabe, é que essa falta de prevenção não é só um descuido. Não parece ser. Exponho o que o material chama de abandono institucional. É um termo pesado, né? Abandono institucional. Quer dizer, é uma falha do sistema mesmo, da empresa, às vezes até dos órgãos públicos, de dar o suporte, a proteção que deveriam, né? Por lei, por contrato. O trabalhador fica ali, desamparado na prática. É um paradoxo muito cruel, né? Quem cuida da limpeza de todo mundo tem a própria saúde deixada de lado por quem deveria proteger. A falta de prevenção é só a ponta do iceberg dessa desconexão. E essa desconexão aparece também na comunicação. Ou melhor, na falta dela. O material que a gente viu bate muito nessa tecla. Quase não tem campanha interna de informação. Nada sobre como prevenir as doenças do trabalho, cuidados básicos, postura, ergonomia, ou até coisas simples, tipo hábitos saudáveis. A fonte diz: o trabalhador é deixado à própria sorte sem qualquer orientação. Soa quase como, sei lá, descaso planejado. Ela aumenta muito a vulnerabilidade. Não é só não saber, como evitar um produto químico perigoso ou um risco biológico. É um sentimento maior, sabe? De estar sozinho, de não ter poder para cuidar da própria saúde. Porque informação é poder, né? Poder para se cuidar, para ver o risco, para exigir seus direitos. Sem informação clara, direcionada, o trabalhador fica mais exposto ao perigo e ainda por cima com menos ferramenta para lutar por condição melhor ou para lidar com a doença quando ela aparece. É um ciclo, né? De desamparo. Pois é, mas os problemas não param aí na prevenção, infelizmente. As fontes mostram um cenário bem complicado quando o trabalhador precisa de ajuda. Tipo, quando precisa se afastar por saúde. Aí vem outra barreira, que parece gigante, o acesso ao INSS. O material descreve o processo como burocrático, demorado e muitas vezes injusto. Fala de perícia complicada, muito papel para entregar, espera que não acaba mais. E enquanto isso, né, como é que fica a pessoa? Muitas vezes sem grana, sem apoio, numa angústia que só piora a saúde. Difícil. Olha, o ponto-chave aqui não é nem só a demora, sabe? É como essa burocracia toda do INSS que as fontes descrevem. Ela funciona quase como uma segunda doença para essas pessoas. Ataca bem onde dói, na estabilidade financeira, emocional, que era o que a pessoa mais precisava para se recuperar. Transforma um direito que já é difícil de ter num labirinto, num obstáculo enorme. É kafkiano mesmo. O trabalhador já está fraco pela doença, pelo acidente, e tem que começar outra luta, desgastante, humilhante muitas vezes, para conseguir o que é dele por direito. É um sistema que, na prática, parece que pune quem fica doente por causa do trabalho.
É mais sofrimento em cima de sofrimento. E isso liga direto com outra falha grave que o material aponta: a falta ou a precariedade do acompanhamento médico do trabalho. Aquele acompanhamento regular, sabe? Específico para a função. Em muitos casos que as fontes trazem, não tem exame periódico focado nos riscos do dia a dia. Não tem um monitoramento contínuo da saúde. E a consequência direta disso é perversa. Doença ligada ao trabalho vai avançando ali quietinha, sem ninguém perceber, sem tratar direito. O alerta da fonte é bem sombrio. Diz que o diagnóstico muitas vezes só vem até ser tarde demais. E esse acompanhamento tinha que ser específico, como você falou, justamente pela variedade desse trabalho, né? As fontes mostram isso bem. Não é uma coisa só, homogênea. O material lista um monte de função diferente. Limpeza geral de escritório, banheiro, corredor. Mas também tem limpeza mais pesada, tipo tratar piso, lavar fachada, vidro, às vezes em altura, né? Tem jardinagem, copa, às vezes até portaria entra nisso. E ainda tem limpeza técnica, industrial, hospitalar, apoio operacional variado. É muita coisa. Essa variedade toda significa risco diferente, né? Risco ergonômico, por movimento repetido, por pegar peso. Risco químico pelos produtos. Risco biológico pelo lixo. Risco de queda, de corte, enfim. Por isso que um exame médico qualquer, só na admissão e demissão, não adianta nada. Precisa um olhar treinado, direcionado para essa mistura de riscos e o efeito que isso tem com o tempo. É nessa falta de monitoramento específico que o problema vai crescendo escondido, né? E aí o que podia ser controlado vira incapacidade permanente. Nossa, é verdade. E a coisa complica mais ainda quando o acidente de trabalho é claro, é visível. O material que a gente leu aponta que algumas empresas demoram para emitir a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, ou até se recusam. Qual o efeito disso pro trabalhador, na hora? O efeito é direto e é péssimo. Sem a CAT, ou com ela saindo muito tarde, o acesso ao auxílio acidentário pode ser bloqueado ou ficar bem mais difícil. Mas não é só o dinheiro na hora, sabe? A falta da CAT, que é um documento oficial importante, pode complicar direitos lá na frente. Tipo a estabilidade provisória no emprego, quando volta do afastamento, ou até para reconhecer a doença como do trabalho para aposentadoria especial, se for o caso. Então, essa recusa, essa demora para emitir a CAT, não dá para ver só como um errinho administrativo. Como as fontes sugerem, muitas vezes parece estratégia mesmo, para evitar custo, estatística ruim, responsabilidade legal. Só que o custo de verdade cai nas costas do trabalhador. Deixa ele mais frágil ainda, né? Mina os direitos dele bem na hora que ele mais precisa. É um exemplo claro daquele abandono institucional que a gente falou antes. Essa coisa do custo é um ponto. Alguém podia argumentar, né? Mas acidente, doença, infelizmente faz parte do custo de certas atividades. Como é que as fontes que a gente viu respondem a essa visão? Colocando o direito à saúde em primeiro lugar. Olha, as fontes, pelo que deu para perceber, não negam que existe risco. Claro que existe. Mas elas batem de frente com essa ideia de normalizar a negligência. A visão que elas trazem é, sim, os riscos existem, mas eles têm que ser gerenciados, diminuídos. E quando acontece acidente ou doença, o trabalhador tem que ter amparo. Ponto. O foco não é aceitar que adoecer é custo do negócio. É afirmar que saúde é direito humano, básico e negociável. Não pode ficar em segundo plano por causa de dinheiro. A denúncia que está ali nas entrelinhas é que essa falta de investimento em prevenção, essa burocracia toda, a recusa da CAT, nada disso é inevitável. São escolhas. Escolhas da gestão, do sistema, que colocam outras coisas na frente da vida, do bem-estar do trabalhador. A luta é por dignidade, não por aceitar o que é inaceitável. E essa falta de prioridade na saúde parece ir até no momento em que o trabalhador apresenta um atestado médico, um atestado legítimo. O material descreve umas reações bem negativas de algumas empresas. Gente questionando se o atestado é verdadeiro, contestando o médico, um clima de desconfiança, sabe? Às vezes na cara dura, às vezes mais sutil. Que tipo de ambiente isso cria no trabalho? Cria um ambiente tóxico.
de uma insegurança psicológica profunda. Imagina o peso disso para a pessoa. Além de estar com dor ou mal-estar, ainda tem que lidar com humilhação, com suspeita, ter que ficar provando que está doente. Isso vai muito além da burocracia. Mina a confiança, faz a pessoa se sentir culpada por estar doente, desrespeitada na palavra dela, na dor dela. E esse estresse a mais, essa pressão psicológica, atrapalha a recuperação física, claro. Como é que alguém descansa e melhora se sentindo ameaçado, desacreditado? E pode, por si só, começar ou piorar quadro de ansiedade, de estresse crônico até depressão. É uma crueldade meio silenciosa, que adoece mais ainda. E o ciclo de descaso, pelo que as fontes indicam, parece que não acaba nem quando a pessoa volta a trabalhar depois de um afastamento. Como é que o material descreve essa volta, essa reintegração? A descrição é bem preocupante. Geralmente não tem programa estruturado para reintegrar a pessoa. Não tem um acompanhamento específico para ver se ela está mesmo bem para voltar para as mesmas tarefas. Se precisa de alguma adaptação, mesmo que temporária, ou até um apoio psicológico. A fonte usa uma imagem forte. O trabalhador volta como se nada tivesse acontecido. Volta para o mesmo lugar, para as mesmas tarefas que podem ter ajudado a causar o problema. Muitas vezes ainda fraco física ou emocionalmente. E quais são os riscos dessa abordagem? De fingir que nada aconteceu? Os riscos são enormes. O principal é a pessoa ter o mesmo problema de novo, reincidência. Se a causa do problema não foi resolvida, se a pessoa volta antes de estar 100% ou sem adaptação, a chance de ter outra lesão, outro afastamento ou do problema virar crônico é gigante. E também força a pessoa a se expor de novo a uma situação de risco sem apoio. Isso pode gerar medo, ansiedade, acabar com a saúde mental dela de vez. Uma volta responsável teria que ter uma avaliação médica boa no retorno, uma conversa sobre o que pode ser adaptado, um acompanhamento no começo. A falta disso é mais um sinal daquela visão que trata o trabalhador como peça descartável, né? E não como gente, com necessidade, com limite. A análise que a gente recebeu também joga uma luz numa vulnerabilidade específica de alguns grupos dentro dessa categoria. As trabalhadoras grávidas e as que estão amamentando, por exemplo. O que as fontes dizem sobre a situação delas? As fontes apontam por uma negligência bem específica e grave aí. Relatam que, muitas vezes, as grávidas continuam fazendo trabalho pesado, que exige muito esforço físico, ou ficam expostas a riscos que não deveriam na gravidez, sem que a empresa mude a função ou faça um remanejamento, como a lei até prevê. E para quem está amamentando, a dificuldade é não ter lugar adequado, reservado para amamentar ou tirar o leite. E também não ter flexibilidade ou garantia de pausa para isso. Isso levanta uma questão séria sobre como a vulnerabilidade se acumula, né? Essas mulheres enfrentam os riscos gerais do trabalho e mais essa camada de descaso com as necessidades delas com os direitos reprodutivos. Direitos básicos que estão na lei muitas vezes, mas que são ignorados no dia a dia. Afeta a saúde da mãe e, claro, pode afetar a do bebê. É jornada dupla de trabalho e dupla camada de invisibilidade e de desrespeito. E, finalmente, mas talvez um dos pontos mais críticos e, assim, silenciosos, a gente chega na saúde mental. O material é bem direto ao descrever a falta quase total de suporte nessa área. Sim, a falta é gritante, segundo as fontes, falta tudo. Acesso fácil a psicólogo, a serviço de saúde mental pela empresa ou convênio, não tem. Espaço seguro para conversar, para ser acolhido no trabalho, também não. Programa para prevenir o adoecimento mental por causa da pressão, do assédio que pode rolar, do estresse crônico, nada. A fonte usa uma imagem forte de novo. O trabalhador carrega um peso emocional sozinho, sem ajuda, sem suporte. É importante ligar todos os pontos que a gente conversou. Os riscos físicos todo dia, a instabilidade no emprego, a briga com a burocracia, a desconfiança do patrão, a falta de reconhecimento, de perspectiva. Tudo isso vai somando. Gera um peso mental
esmagador. Ansiedade, depressão, burnout, síndrome do pânico, não é raro acontecer, mas fica escondido, né? Não dito, não cuidado. O silêncio das empresas e a falta de estrutura para lidar com a saúde mental é um buraco enorme. Ignora uma parte fundamental do que é ser saudável, ter bem-estar. É como esperar que alguém corra uma maratona carregando um saco de pedra nas costas. Esse peso emocional invisível atrapalha demais o dia a dia, a capacidade de se recuperar. Diante desse cenário todo que as fontes desenham pra gente, qual que parece ser a mensagem principal que sai dali? Tanto para os trabalhadores, quanto para a sociedade em geral. Olha, a mensagem que fica mais forte é um chamado mesmo, para tomar consciência e para agir. Para os trabalhadores, é um lembrete: saúde é direito, não é favor. Bem-estar no trabalho é essencial, não é luxo. E que é preciso se juntar, buscar informação, lutar como grupo contra esse abandono institucional que a gente falou, exigir política concreta de prevenção, acesso fácil a cuidado médico de verdade, físico e mental, respeito aos direitos e um lugar de trabalho que tenha dignidade. E para a sociedade toda é um convite para enxergar além da função, sabe? Ver a pessoa que está ali. Reconhecer que esse trabalho é essencial e que a gente tem uma responsabilidade coletiva de garantir condição digna para quem cuida dos nossos espaços. Então, resumindo nossa análise do material, o que fica muito claro é um quadro de falha sistêmica mesmo. Preocupante. Parece que tem um abismo, né, entre a gente reconhecer que o trabalho de limpeza urbana é vital e garantir de fato as estruturas básicas de saúde e bem-estar para quem faz esse trabalho. As fontes sugerem uma precarização que vai muito além do salário, sabe? Atinge em cheio a saúde física, a mental, a própria dignidade dessas pessoas. Exato. E isso provoca a gente a pensar numa coisa final, que talvez vá um pouquinho além do material, mas que vem direto dele. Se a gente reconhece que esse trabalho é essencial, que ele está ali na nossa cara todo dia, que outros atores sociais, que outros mecanismos de controle poderiam ou deveriam entrar em campo para garantir que esses direitos básicos à saúde e ao bem-estar sejam cumpridos de verdade. A responsabilidade é só da empresa que contrata, que muitas vezes ganha licitação pelo menor preço, ou a gente devia pensar num papel mais ativo, mais fiscalizador dos órgãos públicos de saúde, do trabalho, e o papel dos sindicatos de negociar cláusulas mais fortes de saúde e segurança, e nós mesmos, a sociedade civil, quem usa os serviços, temos alguma responsabilidade de cobrar, de ficar de olho nessas condições? Fica essa pergunta, né? E de como a gente pode ampliar essa responsabilidade, essa ação, para garantir que cuidar da cidade não signifique descuidar de quem cuida dela. Uma questão fundamental, sem dúvida nenhuma, que merece nossa atenção constante. E com essa reflexão, a gente encerra nossa análise de hoje, baseada nessas fontes sobre a falta de políticas de saúde e bem-estar para os trabalhadores e trabalhadoras da limpeza urbana. Você gostou de ouvir o podcast A Voz da Limpeza Urbana? A fala de quem trabalha, pensa e transforma. Então se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Compartilhe este episódio para fortalecer a nossa luta. E deixe uma mensagem com sua crítica ou sugestão, que pode ser o tema do nosso próximo programa. Aqui neste canal, toda semana você tem a sua voz gritada. Voz essa que muito tempo foi silenciada. Lhes foi negado. Aqui neste espaço vamos denunciar tudo. Desde as péssimas condições de trabalho, a falta de apoio do sindicato ou até mesmo do governo. Vamos exigir respeito, dignidade e valorização para a nossa categoria. Entre vassouras e microfones, a Voz da Limpeza Urbana luta por você que é trabalhador.